Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Roberto Rocha e o nosso tema é uma análise do aprofundamento das investigações da Lava Jato. E esse tem sido um tema de reflexão aqui na casa, até mesmo no plenário do Senado Federal, em forma de pronunciamentos, e o senador traz uma reflexão sobre até que ponto a maneira como as investigações são apresentadas, vamos dizer assim, não é nem feita, não são nem que elas sejam feitas, mas como elas são apresentadas à sociedade, até que ponto elas favorecem ou não o ambiente do diálogo político. Ele vai explicar melhor para a gente aqui na entrevista. Senador, muito grato pela sua presença aqui conosco. Essa foi o norte da nossa conversa enquanto a gente arrumava o estúdio, né? Isso. Até que ponto essas investigações, a maneira como ela é apresentada, está favorecendo o diálogo no ambiente político. São duas leituras diferentes entre o jurídico e o político, né, senador? Exatamente. Olha, Tânia, muito obrigado pelo convite do seu programa, Argumento. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que a gente vive um momento político no Brasil de muito amadurecimento. Uhum. É importante que as instituições, todas elas, funcionem tal como estão funcionando. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça, o Congresso Nacional. Nós estamos aqui diante de um processo que é traumático, mas é um processo de julgamento de um presidente da República. Esse processo já foi decidido na Câmara e agora está no Senado Federal. O Brasil, portanto, vive um ambiente de muita conturbação, né? Todos os dias a gente tem notícias novas. A gente às vezes fica perguntando o que vai acontecer no dia seguinte, mas ultimamente a gente já pergunta o que ainda vai acontecer hoje. De tal modo que a gente vive essa semana um ambiente de muita, digamos assim, para nós senadores, até de muito constrangimento, com as últimas notícias que dão conta do pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República para 2 senadores e um ex-presidente da República. Senador presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, senador Romero Jucá e o ex-presidente e ex-senador e ex-presidente do Senado, José Sarney. Eu quero dizer que, em que pese a gente ter muito respeito e há admiração também pela investigação, seja ela qual for, e em especial essa da Lava Jato, que tem um aplauso de todos os brasileiros, de todas as pessoas do mundo todo que acompanham, a gente deve ver com muita cautela alguns acontecimentos, alguns fatos. Eu vejo isso com muita preocupação até. Eu observo que, à guisa de se produzir provas, em razão de uma delação que foi feita, de alguém que cometeu crime, ele faz uma delação para poder atenuar a sua pena, para diminuir a sua pena. Ele, não podendo provar o que diz na delação, ele vai então colher provas, produzir provas. E da forma mais execrável, condenável possível. Foi o que vimos, por exemplo, nas gravações apresentadas pelo ex-senador Sérgio Machado. Exatamente. Né? Eu ouvi, como você ouviu, e todos nós brasileiros ouvimos com muita atenção e interesse aquelas gravações. Eu, sinceramente, fico assim me perguntando, como é que você pode, no caso, e eu falo muita vontade, porque no Maranhão o senador Sarney faz política num campo político, eu faço no outro campo político. Verdade. De modo que eu não tenho aqui nenhuma razão para estar defendendo a pessoa do senador Sarney. Uhum. Ele, evidentemente, no Maranhão a gente milita em campos opostos, mas eu acho que os políticos, eles devem, os adversários inclusive, devem se respeitar. E podem até ser amigos. A política tem que ser construída para melhorar a vida das pessoas. Às vezes você se une, adversários ou não, com esse objetivo. Assim eu penso que a política tem que servir. Muito bem. E aí eu vejo, às vezes, como é que uma pessoa pode se prestar para entrar no hospital a pretexto de visitar um doente que está recém-operado, para fazer uma visita e lá vai fazer uma gravação, exatamente para colher provas contra ele próprio, o paciente. É algo impensável. Mas vamos admitir, Tânia, que em nome de uma higienização da política,
você pudesse dizer assim, não, mas isso tem um objetivo, que é melhorar o Brasil, é limpar isso aí, é fazer isso assim, assim, assim. Você tem algo além disso. Ou seja, você podia dizer que os fins justificam os meios. Eu não sou muito adepto dessa tese, mas vamos admitir por hipótese. Vamos tolerar. O que não é tolerável são esses vazamentos, essas notícias que são vazadas seletivamente. Nem a pessoa que é citada, ela tem acesso aos autos do processo, porque o processo corre lá em segredo de justiça. Mas alguns setores da imprensa têm acesso e publica. Ora, todos nós sabemos que a Lava Jato, as nossas instituições jamais vão cometer uma injustiça de condenar algum inocente. Eu não tenho dúvida disso. Mas isso é no processo judicial. No processo político, você inverte o ônus da prova. Então você que tem que provar que é inocente. E aí, quando você é citado, já está condenado. E sempre é citado, é sempre feito a seleção das notícias de figura pública. Ou seja, a figura pública, ela então é previamente condenada. Então, neste caso, nós temos que rasgar o Código Penal. Para que fazer um processo de alguém que já foi previamente condenado? Ficam dois pesos e duas medidas com relação aos focos das investigações, eu né? acho que, se por um lado os fins justificam os meios, por outro lado, os fins justificam os freios. Quais são os freios que eu faço uma observação e uma reflexão? É em razão da divulgação das notícias, sabe? Você pode até admitir que essa prática, embora deplorável, condenável, a gente tem que ter cuidado apenas dela não virar uma cultura política. Porque a política é feita de quê? Diálogo, né? Do diálogo. O combustível da política é esse, é o diálogo. Na hora que você faz política dialogando, você pressupõe a confiança. O diálogo pressupõe a confiança. Se você coloca todo mundo sob suspeita e vira uma prática, vira uma cultura política, você compromete a confiança, logo compromete o diálogo e nega a política. Daqui a pouco a política, o diálogo vai se dar apenas aonde? Dentro da sauna? Ou dentro de uma piscina? Ou seja, ou fica todo mundo fazendo cara de paisagem sem emitir opinião alguma. Então nós estamos comprometendo a boa política, comprometendo o diálogo, a confiança. Temos que ter cuidado com isso. Eu falo a você muito à vontade. Eu falo a você, meu amigo, minha amiga, muito tranquilo. E fala aqui um brasileiro que a única preocupação que tem com a Lava Jato é onde o seu carro é lavado. Só isso. Eu tenho muita tranquilidade para emitir esta opinião. Eu acho que é mais do que importante, é fundamental tudo o que está acontecendo. Mas a gente tem que ter cuidado. Senador, e como seria possível, por exemplo, essa casa colaborar para que esses pesos e essas medidas sejam abalizados? Há alguma forma? Há como se fazer um projeto de lei? Há alguma iniciativa que a casa possa tomar para que essa divulgação seletiva, para defender o ambiente político desse prejuízo que o senhor aponta? Porque, veja, se virar uma cultura, a gente vai fazer, pode virar a cultura do messianismo. Uhum. Você vai buscar aí salvação messiânica, entendeu? Heróis. Uhum. E a gente não precisa de heróis, a gente precisa de bandeiras, de causas. Projetos, né? Entende? Isso é construído na política. Uhum. Então a preocupação é com a política e, em última análise, é com a democracia. Uhum. É com a democracia. Eu não estou defendendo o parlamentar, eu estou defendendo o parlamento, eu estou defendendo a instituição, estou defendendo a democracia, entende? Eu sou muito à vontade para emitir essa opinião contra a criminalização da política. Nós não podemos permitir que a população, de modo geral, tenha em si uma decepção tão grande com todos os políticos a ponto de qualquer coisa tem nele o senso de justiça. Seja uma barbaridade, seja uma prisão ilegal, seja algo hediondo. A pessoa acha que, em razão de ser um político, vale tudo. A gente tem que ter esse cuidado. É apenas em razão desses freios, e eu nem me refiro à questão da investigação, nem a forma com que você produz prova. É a divulgação do material. É a divulgação do material de forma ilegal. Porque sem segredo de justiça,
Por que nem a parte tem acesso? Como é que alguns setores da imprensa têm acesso? Hoje nós vimos o senador Romero Jucá declarar em plenário de que ele não consegue, através dos advogados, ter acesso ao que está sendo divulgado. E por isso tem até dificuldade em responder. Exatamente. Prestar um esclarecimento ao seu eleitor, porque ele não tem acesso ao material. Ora, mas se o Senado Federal, que é a instituição mais antiga deste país, vem desde o Império, que é a instituição mais forte que tem, que representa o Estado brasileiro, né? Se nós aqui, no Senado Federal, o Senado, a Casa, não tem acesso, como é que um senador vai ter? Então isso não pode, isso tem que ter, a gente tem que ter controle com isso. E eu acho que cabe a nós, parlamentares, exatamente legislar para poder criar esses freios e proibir que vazamentos seletivos continuem a serem feitos em delações premiadas. Bom, pode ser mais um legado de toda essa crise, um aprimoramento sem dúvida, no trato dessas provas, sem né, dúvida, senador? Sem dúvida. Senador, infelizmente, nosso tempo se esgota, por isso eu me despeço agradecendo a sua presença aqui conosco. Eu agradeço você, Tânia, e dou um abraço muito carinhoso a todos os nossos telespectadores da TV Senado e do seu programa Argumento. Grata a você que nos acompanha. Gostaria de lembrar que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.